Olá, pessoal. Eu sou o professor Fred Moreira e hoje a gente vai falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nós vamos falar basicamente sobre dois tipos de grandeza hoje, né? Primeiro vamos conversar sobre as grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que apenas a unidade de medida serve para é o bastante para a gente poder entender a medição, né? Por exemplo, volume, massa, temperatura e energia, né? Quando você chega e fala que a sua temperatura corporal está a 36,8 graus Celsius, por exemplo, é uma informação completa, né? Você já entende basicamente qualquer procedimento que precisa tomar a respeito disso e tal. Então não tem muito segredo com a grandeza escalar, né? Por exemplo, também o volume, né? Você fala para mim que você tem que tomar 2 litros de água por dia, é uma informação que é plenamente entendida, né? Somente o valor da grandeza já torna essa grandeza plenamente entendida, né? Quando você vira para mim e fala também, vou comprar meio quilo de presunto, né? Então, beleza, meio quilo. Aí uma unidade de massa também vai ser uma grandeza escalar, né? Ou então, quando você lê a informação nutricional de algum alimento e vê o tanto de energia que aquele alimento vai te fornecer, também é uma grandeza escalar. Então, essas grandezas escalares são aquelas em que apenas o valor numérico, né, o módulo, a intensidade da grandeza é o suficiente para fazer você compreender essa grandeza, né? Agora, vão existir aí as grandezas vetoriais, né? As grandezas vetoriais são aquelas grandezas que você vai precisar não só de um valor, mas de uma direção e um sentido para explanar essa grandeza perfeitamente. Então, por exemplo, se você quiser sair do ponto A e ir para o ponto B, não basta, né? Você vai pegar, por exemplo, um motorista de aplicativo aí, tá, um serviço de aplicativo, aí você vira e fala assim, eu quero ir no ponto B. Aí o motorista pergunta para você, beleza, né, onde que fica o ponto B? Aí você fala, ele está a 5 quilômetros daqui. Quando você fala isso, ele está a 5 quilômetros daqui, você não vai conseguir chegar no ponto B, né? Por quê? Porque você precisa fornecer, além de um valor, dirija 5 quilômetros, você tem que fornecer uma direção e um sentido. Por exemplo, dirija 5 quilômetros para o norte, dirija 5 quilômetros para o sul, né? Dirija 5 quilômetros na avenida no sentido para a direita, 5 quilômetros na avenida tal pelo sentido pela esquerda. Então, essas grandezas que necessitam de uma direção e um sentido, além do próprio valor numérico, são as chamadas grandezas vetoriais, como, por exemplo, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, força, impulso, quantidade de movimento e por aí vai, né? Ao longo das nossas aulas, a gente vai conversar sobre elas, né, de pouquinho em pouquinho. Bom, como exemplo aí, né, nas grandezas vetoriais, né, um piloto de avião, por exemplo, ele precisa saber não só o valor da velocidade do vento, mas para onde que essa velocidade do vento tá apontando para ele conseguir fazer o pouso do avião, né? Para ele poder colocar o avião na posição correta para, ao receber esse vento, por exemplo, um vento lateral, ele tem que corrigir isso para fazer o avião pousar na pista, né? Então, é um dos vários exemplos que a gente vai ter que usar as grandezas vetoriais aí no nosso dia a dia. Para representar essas grandezas, né, os vetores, a gente vai usar basicamente uma seta. O corpo da seta vai indicar a direção, a ponta da seta vai indicar o sentido. Então, por exemplo, a direção seria, vamos pegar uma direção como exemplo, horizontal. Aí você vai ter o sentido da esquerda e da direita. Quer dizer, cada direção possui dois sentidos que são obrigatoriamente opostos entre si, né? Além disso, a sua seta, o tamanho dela vai fornecer a intensidade do vetor e a gente coloca uma letrinha, né, do lado da seta para indicar que tipo de vetor que é. Então a gente usa a letra V para velocidade, letra A para aceleração, letra F para força e por aí vai, né? Agora, o que, que seria a soma vetorial, né? Durante muitas situações, os corpos, ao invés de somar, de receberem apenas uma grandeza vetorial, eles recebem várias, né? Como exemplo aí, o veleiro, ele vai receber aí,
né? Velocidade devido à ação do vento, velocidade devido à ação das águas em que ele está, né? E aí o marinheiro vai ter que saber posicionar as velas na posição correta para que o vento faça o barco, né, se mover na direção correta, levando em consideração a direção do vento, a direção das correntes marinhas. Então, a gente tem que basicamente fazer uma soma vetorial. Qual que seria essa ideia? Seria reunir todos os vetores que estão atuando no corpo, seja vetores de força ou vetores de velocidade. A gente sempre vai somar vetores somente do mesmo tipo. E pegar esses vetores que estão atuando, né, e criar um único vetor que substitua todos eles. Então, é tornar a situação mais simples. É pegar um único vetor que vai substituir todos os vetores que atuam no corpo, né? Existem três casos básicos de soma vetorial, né, que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro caso seriam os vetores atuando no mesmo sentido. Como exemplo, um barquinho descendo o rio. Esse é um caso muito simples em que os dois vetores, como estão atuando na mesma direção e no mesmo sentido, eles estão provocando algo em conjunto, né? Eles estão se ajudando. Como consequência, o vetor resultante ele vai ser a soma dos vetores que estão atuando na mesma direção e sentido, né? Então, vetores do mesmo sentido, você vai somar os vetores. No caso, um barco aí descendo o rio, né? Ele vai ter sua própria velocidade, mais a velocidade da correnteza do rio. Você soma as duas, você vai ter a velocidade final do barco em relação a uma pessoa que está nas margens do rio, vendo o barco descendo o rio. Tá? Já na situação em que o barquinho está subindo o rio, né, ele vai ter que vencer a correnteza. Então, nessa situação, a correnteza está indo contra o movimento do barco, ou seja, os vetores estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Nessa situação, você vai ter que subtrair a velocidade do barco da velocidade da correnteza. Quer dizer, o barco, para ele conseguir subir o rio, ele tem que ter uma velocidade, no mínimo, maior do que a velocidade da correnteza. Então, vetores que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, né, a gente vai ter que subtrair os vetores para chegar num vetor resultante, né? Dando exemplo aqui de vetores relacionados à velocidade, mas podia ser força, né? Podia ser impulso, podia ser aceleração. Né? O fato é, vetores no sentido contrário, a gente subtrai. Vetores no mesmo sentido, como no caso anterior, a gente soma. E no nosso terceiro caso, né, seria o caso em que os vetores estão perpendiculares, né, um com o outro. Então, é o caso do barco tentando atravessar o rio perpendicularmente. Nesse caso, ele vai sofrer a velocidade da correnteza, fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade do próprio barco, né, relativa às suas águas. E aí, o que vai acontecer? Esses dois vetores, né, eles vão formar para a gente um triângulo retângulo, tal qual a sua velocidade resultante acaba sendo a diagonal desse triângulo retângulo. E a diagonal do triângulo retângulo pode ser calculada através do teorema do Pitágoras. Né? Ou seja, a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade do barco em relação às águas, né, relativa do barco às águas ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Né? Então, você pode pegar, por exemplo, esse triângulo retângulo que está sendo mostrado aqui, né, e aplicar o teorema de Pitágoras. Né? A gente falou que basicamente a intensidade do vetor é baseada no tamanho da seta. Então você pega esse tamanho da seta que é um cateto, você pega esse outro tamanho de seta aqui que também é um cateto, né? E aí se aplica o teorema de Pitágoras obtendo a diagonal. E a diagonal vai te dar a sua resultante. Então, basicamente são esses três casos aí os mais comuns. Vetores no mesmo sentido a gente vai somar, vetores no sentido contrário a gente vai subtrair, e vetores que fazem 90 graus a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Agora nós temos a regra do paralograma, né? Ela vai servir para a gente para desenhar, né, o vetor resultante. Então, se no caso anterior a gente tinha um retângulo quando o ângulo era de 90 graus, né, agora aqui a gente vai ter um paralograma, mas a ideia é a mesma. Né? Se antes a gente desenhava, completava o retângulo para pegar a diagonal, agora a gente vai completar o paralelogramo para pegar a diagonal do paralelogramo.
O que vai mudar nessa fórmula, né? Nessa situação, na regra do paralelogramo? A gente vai ter um ângulo diferente de 90 graus, né? Então seria um quarto caso aí, né? Quando o ângulo entre os vetores não é de 90 graus. Aí o que a gente vai ter que aplicar? Basicamente, a lei do cosseno, né? A resultante ao quadrado vai ser o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Vocês veem que o início é igual ao teorema de Pitágoras, só que entra um termo novo, né? Mais duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ, né? Tem gente que costuma falar mais ou menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ, né? Como mais ou menos como sendo que o cosseno pode ser positivo ou negativo. A física adota esse ângulo θ como sendo o ângulo entre os vetores. Então, esse daqui que seria o seu ângulo θ, tá? O ângulo entre os vetores. Então, vai ficar mais ou menos o ângulo θ aí na nossa análise, tá bom? Então, essa seria a forma de calcular o vetor resultante para uma situação que você não tem 90 graus, tá? E se você tiver muitos vetores para somar, né, o jeito mais fácil é colocar um na sequência do outro. Então, você tem aí 4 vetores, o vetor A, B, C e D, né, que eles podem estar atuando ao mesmo tempo, né, no corpo, no início do vetor A aqui. Imagino que todos podem estar atuando aqui no início do vetor A, né? Aí, o que você faz? Você coloca os vetores, né, muda a setinha de lugar mesmo, coloca um no final do outro, né, conectando todos os vetores. E aí, basicamente, para descobrir o vetor resultante, você liga o início do vetor inicial ao final do vetor final. E detalhe, se você alterar a ordem dos vetores, né, a gente colocou o A, depois o B, depois o C, depois o D. Se você alterar a ordem dos vetores, vou começar pelo B, depois eu vou para o D, depois eu vou para o C, depois eu vou para o A, não importa. Né? A ordem dos vetores não vai alterar a soma final. O vetor resultante vai ficar com o mesmo tamanho e apontando para o mesmo lugar. Então, pessoal, vocês estão percebendo aí que os vetores eles podem ser usados em diversas situações no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a pessoa correr o posicionamento do seu corpo na hora de praticar exercícios, né? O diagrama de forças de um prédio, de um carro, né? Então, tudo isso a gente vai ver nas aplicações vetoriais, quando a gente falar de força, de lançamentos, de cinemática vetorial, né? Então, mais para frente, a gente vai aplicar muito os vetores. No mais, é só isso e aquele abraço, pessoal. Até a próxima.